Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, precisamos conversar sobre o Galaxy A06, smartphone recém-lançado pela Samsung com preço bem interessante, R$ 899 a prazo. À vista você vai pagar até menos do que isso, aí na faixa dos R$ 810. E olha que estamos falando de preço de lançamento, a gente sabe que esse valor deve cair ainda mais, talvez o aparelho chegue até num patamar aí próximo ou até custando menos de R$ 700. E por esse preço você tem um smartphone com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, uma tela HD Plus de 6,7 polegadas, câmera principal de 50 megapixels, Android 14 com direito a 2 atualizações, bateria de 5.000 mAh com carregador de 15 watts na caixa e suporte a carregadores de até 25 watts. Novidade, a principal novidade nessa geração foi a adição do sensor de digitais, algo que não estava presente no Galaxy A05, o seu antecessor. Aliás, Galaxy A06 está bem parecido com o Galaxy A05 e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre as novidades, ou melhor, as poucas novidades do Galaxy A06, se vale a pena comprar esse aparelho agora no seu lançamento. Nós vamos bater um papo bem sincero sobre o Galaxy A06, só que antes, quero pedir para você clicar aqui no botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom galera, e conforme eu falei no começo do vídeo, a maior mudança, a maior novidade do Galaxy A06 é justamente o sensor de digitais, que foi um recurso que esse aparelho ganhou nessa geração e que acaba sendo essencial para quem mora no Brasil, né? A gente precisa muito aí de segurança e ter uma biometria aqui, ter um sensor de digitais que inclusive é bem posicionado nesse aparelho, acaba facilitando bastante o processo. Eu achei interessante que ele se comporta muito bem. Reparem que ele é bastante preciso e também muito rápido, dificilmente ele erra a leitura e tem uma boa velocidade de desbloqueio também. Então essa aqui acaba sendo a principal novidade do Galaxy A06, lembrando que o seu antecessor, o Galaxy A05, não contava com esse recurso, só trazia o desbloqueio facial ou a senha tradicional. Ele inclusive conta ainda com o recurso de desbloqueio facial, que também costuma ser bastante rápido. Bom, no resto, o aparelho basicamente é o Galaxy A05, só que com essa mudança no sensor de digitais e algumas pequenas alterações na tela também. Aqui com o Galaxy A05 do lado, quando a gente compara a tela dos dois aparelhos, peraí que ele bloqueou aqui, deixa eu desbloquear. Pronto, tá aqui. Comparando a tela dos dois aparelhos, a gente nota que as bordas do Galaxy A06 ficaram um pouquinho menores, né? As bordas aqui, principalmente a borda inferior, mas as laterais também ficaram menores, a superior acho que continua a mesma. Inclusive a câmera frontal em recorte, né, em formato aqui da letra U, continua presente no Galaxy A06. O aparelho também ficou mais leve e mais compacto nessa geração. Agora ele possui 8 mm contra 8,8 mm da geração passada, então ficou bem mais fino e também ficou mais leve, com 189 gramas contra 195 da geração passada. Aqui é uma diferença bem pequena de apenas 6 gramas, tanto que os dois parecem ter o mesmo peso, mas a gente nota que realmente o Galaxy A06 está mais fino nessa geração. A parte traseira, visualmente, é basicamente a mesma, né? Mudou um pouquinho o efeito, as marcas de dedos continuam aparecendo, pelo menos nas versões com cores mais escuras, mas ao contrário da tampa totalmente lisa, agora temos uma tampa texturizada aqui na parte traseira. Quando a gente passa a mão aqui, a gente percebe uma textura na parte traseira. O aparelho continua trazendo o triplo slot, suporta simultaneamente 2 chips, mais um cartão de memória. E detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês, a lateral chanfrada, que é idêntica à do Galaxy A35 e do Galaxy A55, né? A Samsung também adotou esse tipo de visual aqui no Galaxy A06. Bom, a tela continua basicamente a mesma, como eu falei para vocês, diminuiu um pouquinho as bordas, mas continua sendo o mesmo display de 6,7 polegadas, é uma tela LCD com painel PLS, com resolução HD Plus 1600 por 720 pixels, taxa de atualização 60 Hz, poderia ter subido para 90 Hz, né, para deixar a interface um pouco mais fluida. Continua com 60 Hz e o brilho também parece ser o mesmo, não é tão forte, é suficiente aqui para você ter uma boa legibilidade em ambientes fechados, mas talvez sob o sol você tenha um pouquinho mais de dificuldade, porque o brilho dela acaba não sendo tão alto assim. E a bateria continua com os mesmos 5.000 mAh, na caixa vem um carregador de 15 watts e ele suporta carregadores de até 25 watts. Até aqui tudo igual ao Galaxy A05. E olha, vai além. Isso porque o aparelho
traz o mesmo chipset, o Helio G85. Então não mudou o chipset, continua sendo o Helio G85. É um bom chipset para essa categoria, tem 2 núcleos de performance da série A75 e 6 de eficiência energética da série A55. E a GPU é a Mali G52MC2. Porém, o aparelho continua trazendo 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E aqui a Samsung acabou economizando para trazer um preço mais competitivo nesse aparelho. São apenas 4 GB de RAM. Para a interface da Samsung, que tem cada vez mais recursos, visualmente está mais bonita, a gente percebe que 4 GB acaba sendo tanto quanto pouco. O aparelho teria uma performance melhor se trouxesse 6 GB de memória RAM. E isso acaba afetando um pouquinho a performance. A gente até tem um recurso do RAM Plus, que vai utilizar parte do armazenamento como auxílio da memória RAM, que funciona como quebra-galho, mas não resolve o problema. Então, quando você está utilizando a interface do aparelho, você vai perceber alguns engasgos durante o uso. Às vezes, quando você baixa aqui a barra de notificações, ela vai dar uma leve engasgada, e às vezes, quando você vai abrir alguns aplicativos, eles demoram um pouquinho mais para poder carregar, um segundinho e meio a mais para poder carregar. E a gente percebe isso no uso do dia a dia, principalmente quando você está baixando aplicativos, quando está baixando um jogo novo ou fazendo atualizações de vários aplicativos, porque além dos 4 GB de RAM, o aparelho continua trazendo o armazenamento no padrão eMMC 5.1, que é um armazenamento já bastante antigo, não tem uma velocidade muito boa. Depois do eMMC 5.1 veio o FS 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1 e agora temos o 4.0, que na verdade só está presente em aparelhos mais tops, né? Armazenamento UFS 3.1 e 4.0 só vão aparecer em aparelhos intermediários para cima e o 4.0 só realmente em aparelhos mais tops. Porém, nessa faixa de preço é possível utilizar um armazenamento UFS 2.0, 2.1, 2.2, que já traz uma grande vantagem em termos de velocidade em relação ao armazenamento eMMC 5.1. Então, quando a gente vai baixar muitos aplicativos, a interface fica extremamente engasgada, fica muito lenta, realmente incomoda usar o aparelho quando você está atualizando aplicativos ou baixando um game grande, por exemplo. Ele também vai demorar um pouquinho mais para poder carregar aplicativos pesados, justamente por causa desse problema no seu armazenamento. No entanto, temos aqui uma interface, né? Apesar dela ser bastante pesada, ela também é bastante completa. Só senti falta aqui do painel Edge, que é a barra lateral que te dá acesso a atalhos para aplicativos, a gaveta de apps, esse recurso não está presente, mas o resto está tudo aqui, como por exemplo, a opção de usar os aplicativos em exibição pop-up. Então tá aqui, ó, pegando o app de rádio, por exemplo, ele vem com rádio FM integrado, aqui o gravador de voz, você pode deixar até 5 aplicativos simultaneamente aqui no modo de janela flutuante, no modo de exibição pop-up. O legal dessa interface é a versatilidade, por aqui eu consigo facilmente pegar um aplicativo em exibição pop-up e transformá-lo em janela flutuante. Eu posso também pegar um app que está em tela cheia e ativar o modo de tela dividida com esse gesto. Então aqui, ó, facilmente eu consigo colocar o aplicativo em tela dividida, posso tirá-lo de tela dividida e colocar em janela flutuante, posso voltar de janela flutuante para tela dividida. Então esses recursos da interface continuam presentes. Temos aqui o atalho também para você abrir facilmente o aplicativo de câmera e nesses momentos o aparelho até mostra uma boa agilidade. Então ele consegue ter uma boa performance, mas eventualmente vai apresentar engasgos. E como eu falei para vocês, se você estiver utilizando o armazenamento para fazer o download, baixar algum aplicativo, baixar um vídeo, por exemplo, você vai perceber que o aparelho vai começar a engasgar com mais frequência. Isso também acontece no momento que você liga, leva mais ou menos uns 3 minutos para ele entregar uma interface mais suave, mais rápida. Ele fica engasgando bastante no momento que você liga, justamente porque ele está carregando os aplicativos e como eu falei para vocês, temos aqui pouca memória RAM, 4 GB, e o armazenamento ainda é um pouquinho lento no padrão eMMC 5.1. Mas temos aqui 2 núcleos de performance, então para jogos ele vai conseguir entregar uma boa performance, apesar de que no jogo Asphalt 9 Unity, que é a versão mais recente do jogo Asphalt 9, eu percebi que além dele rodar o game com detalhes no mínimo e apresentando bastante serrilhado, uma resolução não muito alta, além disso ele ainda ficou apresentando artefatos na tela. Em alguns momentos a gente percebe alguns problemas de renderização, então ele ficou exibindo isso também. E é um pouco estranho, porque o chipset Helio G85 é bastante popular, ainda assim ele apresentou alguns erros de renderização, e acredito que isso está acontecendo justamente porque estamos aqui no limite do hardware mínimo para esse aparelho. E o pior de tudo isso é que ele mudou nada, né? Quando se fala em performance, ele traz o mesmo conjunto do Galaxy A05, o chipset Helio G85 com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Eu acredito que a Samsung poderia ter mexido nesse ponto
para poder aprimorar, ter trazido um chipset um pouco mais atual ou pelo menos ter adicionado 6 GB de memória RAM, como acontece, por exemplo, com o Galaxy A05s, para poder fazer com que esse aparelho entregasse uma performance melhor. A parte boa é que ele já vem com Android 14, está com a interface One UI 6.1 e vai receber 2 atualizações. Então o aparelho tem garantidamente por parte da Samsung 2 atualizações futuras para o Android 15 e para o Android 16. E serão 4 anos de update de segurança, então depois que receber os 2 anos de atualização de Android, ele ainda vai receber mais 2 anos de atualizações de segurança. Tá certo que é o mínimo que a Samsung oferece para os seus aparelhos, já que o resto da família Galaxy A recebe 4 anos de atualizações de Android e a família Galaxy Z e Galaxy S recebem 7 anos de atualizações de Android. Mas ainda assim, acaba sendo um ponto positivo, já que ele está numa faixa de preço onde é comum aparelhos concorrentes oferecerem uma ou até mesmo nenhuma atualização de Android. Em câmeras é outro ponto que não mudou. Também temos a mesma configuração do Galaxy A05, sensor principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, câmera de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4 e uma câmera frontal de 8 megapixels com abertura de 2.0. Então aqui também continua a mesma configuração, o aparelho grava em Full HD a 30 quadros com a câmera principal e com a câmera frontal. Mas olha, pelo que eu vi aqui, eu não sei se tem diferenças de qualidade de imagens, eu acredito que não, porque é a mesma configuração, mesmo chipset, mesmo processador de imagem, então acho que não mudou nada em relação ao Galaxy A05, mas aqui a notícia boa é que eu consegui boas fotos e fazer bons vídeos também com o aparelho, considerando a sua faixa de preço. Então um smartphone que é uma opção com boas câmeras para quem quer o smartphone barato. Claro que ele traz algumas limitações, mas fiquei surpreso por ele trazer um modo noturno para a câmera frontal e traseira, consegui fazer boas fotos à noite também. Então aqui não tivemos mudanças também, mas pelo menos ele consegue trazer uma boa qualidade de imagem. O áudio é mono, né? Ele só traz um alto-falante aqui na parte inferior, mas vem com uma porta P2 para fone de ouvido. Então você pode plugar o fone de ouvido no aparelho, inclusive ele traz rádio FM integrado, para quem curte o rádio FM aqui, ele também traz essa opção. E é bem curioso ver que o primeiro aparelho a estrear o sufixo 6, né? Já que estamos atualmente ainda na família 5, né? O Galaxy A55, 35, Galaxy A05, Galaxy A15. É curioso ver que o primeiro aparelho do sufixo 6 é justamente o Galaxy A06 e aqui acredito que a Samsung vai começar a trazer sua nova família aí com o final 6. E é curioso também ver que a Samsung apenas atualizou aqui o aparelho, adicionando os sensores digitais, deixando aqui as bordas da tela um pouco mais curvas, mudando levemente o visual da tampa traseira e deixando o aparelho um pouco mais fino, um pouco mais leve. Fora isso, ele basicamente é uma versão renovada aqui do Galaxy A05 que a gente já conhece bem, mas pelo menos trouxe evoluções, principalmente os sensores digitais que por si só já justifica aqui a compra desse aparelho em detrimento ao Galaxy A05. Então entre esses dois, por causa dos sensores digitais, com certeza vai de Galaxy A06. Mas é fato também que o próprio Galaxy A05s é um aparelho bem mais interessante, porque já vai trazer os 6 GB de RAM e com certeza uma performance superior ao Galaxy A06. E acredito que a A05s deve estar custando ali mais ou menos na mesma faixa de preço do Galaxy A06 nesse momento. Claro, esse aparelho vai ficar mais barato com o passar do tempo, então esse acaba sendo o grande diferencial, um smartphone que é bom e é barato também. Ele tem suas limitações, mas para sua faixa de preço ele acaba sendo uma boa opção. Mas atualmente eu optaria pelo Galaxy A05s, que vem com 6 GB de RAM e traz uma interface mais fluida, mais suave, acaba trazendo um desempenho melhor. Ou já iria logo de Galaxy A15, que já tem um hardware superior também, principalmente na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Bom, mas é basicamente isso, galera. O Galaxy A06 nada mais é do que um Galaxy A05 com uma tela com moldura mais fina, que também ficou mais fino e mais leve, que agora traz uma pequena mudança visual e que agora conta com sensores digitais. Não foram muitas mudanças, mas pelo menos o aparelho já chegou com um preço bastante interessante aqui no mercado. Então é isso, vou ficando por aqui, vou trazer mais vídeos sobre o Galaxy A06, então se você quiser conferir mais conteúdo sobre o aparelho, é só se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de todos os nossos novos vídeos. E não esqueça também de deixar o like aí para poder ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! So catch me if I fall.